Amém, queridos? Graça e paz. Estava analisando aqui um texto de João, capítulo 7, em que o Senhor Jesus ele foi para a festa dos tabernáculos e lá no templo ele deu uma palavra maravilhosa, que nós já conhecemos, que quem cresce nele, rios de água viva fluiriam do seu ventre, enfim. E no final do discurso, no final do capítulo 7, houve uma dissensão entre o povo por causa dele, porque alguns diziam, que ele estava enganando o povo, outros diziam que não, muitos queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele porque ainda não havia chegado a hora. Enfim, diante daquela discussão toda, no início do capítulo 8, olha o que está escrito. Jesus, entretanto, a despeito do que o povo falava dele, porque Jesus não se preocupava com o que as pessoas achavam dele, a única preocupação de Jesus era agradar ao seu Pai, que o recompensaria em secreto. Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Nós vamos compreender aqui, em alguns textos que eu separei para os irmãos, de que o Monte das Oliveiras era um local que Jesus ele ia de costume para orar a sós com seu Pai. E era ali que ele recebia a sua força, recebia a direção, recebia o conforto do Pai, recarregava as baterias, se é que a gente pode dizer assim, e ali ele se enchia de poder e autoridade e percepção para, no dia a dia, ele realizar tudo aquilo que nós já conhecemos da vida ministerial de Jesus. Então, em cima desse texto aqui, aí eu comecei a analisar outros textos da palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos de que se nós não seguirmos o exemplo do nosso Senhor Jesus, nós não vamos ter um ministério satisfatório. Por causa da nossa negligência em ter uma vida constante de oração, nós não vemos resultados na nossa vida no dia a dia. Quando foi a última vez que impomos as mãos sobre os enfermos e os curamos? Então, será que não é por causa disso que nós não vemos na nossa vida esses sinais se manifestando? Milagres extraordinários? Será que não é por causa da nossa negligência de uma vida de oração que nós não temos percepção espiritual em várias situações da nossa vida? Quantos prejuízos desnecessários nós não colheríamos se nós tivéssemos uma vida de oração no secreto? Porque nós, através dessa vida de oração, nós recebemos direção para a nossa vida. E Jesus, ele fazia exatamente isso, queridos. Ele se retirava como de costume para orar. E durante o dia, ele tinha praticamente tudo perceptível para resolver. Por exemplo, Jesus, quando ressuscitou Lázaro, antes dele ressuscitar Lázaro, ele havia orado. Tanto que ele fala, Pai, graças te dou por teres me ouvido. Ou seja, Jesus orou ao Pai e naquele ambiente de oração, o Pai autorizou Jesus a ressuscitar Lázaro. Então ele já foi ciente de que haveria de ressuscitar Lázaro. Estou lembrando até de Pedro. Pedro, antes de ressuscitar Dorcas, em Atos 9, se não me engano, ele se ajoelhou, orou, e depois ele se levantou da oração e ressuscitou Dorcas. Então, de fato, um ambiente de oração faz com que nós tenhamos direção para a nossa vida, estratégias. Estou lembrando de Davi, obrigado Jesus, quando tinha voltado com os seus soldados, seus familiares tinham sido levados cativos e tudo que eles tinham havia sido queimado. E pior do que isso, os soldados queriam apedrejar Davi. E qual foi a solução de Davi? Orou a Deus. Se animou no Senhor. E naquele ambiente de oração, Deus deu direção para Davi. E Davi foi lá e recuperou tudo. Mas é num ambiente de oração. Amém, queridos? Então, voltando aqui para o capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, independente do que as pessoas falavam de Jesus, no início do capítulo 8, que é contexto imediato, Jesus, entretanto, foi
para o Monte das Oliveiras. No verso 2, de madrugada, voltou novamente para o templo. Olha, ele passou um tempo a sós com Deus em oração no Monte das Oliveiras e voltou para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E ali, olha que interessante, aconteceu aquele episódio da prostituta, que foi pega em adultério, e Jesus teve uma direção maravilhosa e fez com que todo o povo que queria apedrejar aquela mulher desistisse e deu uma oportunidade para aquela mulher. Olha a direção que Jesus teve. Mas antes, ele tinha ido para o Monte das Oliveiras. E é exatamente isso, queridos, que eu quero ver com os irmãos. Eu separei aqui alguns textos muito interessantes para que nós possamos meditar e fazermos o mesmo. Esse é o intuito do vídeo. Primeiramente, o Espírito me despertou e eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Lucas capítulo 5, versos 5 e 16. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Olha aí. Jesus ele poderia ficar focado somente no ministério de cura, de ensino, mas isso era apenas uma consequência. Então, diante de tanta gente se ajuntando para ouvir Jesus e para ser curado das suas enfermidades, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Perceberam, queridos? Interessante, né? Lucas capítulo 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E no dia seguinte, Jesus escolheu os seus 12 discípulos. Mas antes, Jesus ele passou a noite inteira orando a Deus. Vamos continuar? Jesus, no sermão profético, falando acerca da última semana de Daniel. Olha só o detalhe. Olha como é que nós vamos vencer na última semana de Daniel, se estivermos vivos. Obviamente, isso serve para nós também no nosso dia a dia. Mas aqui é um contexto escatológico. Olha qual vai ser a vida das duas testemunhas na última semana de Daniel. Vamos ler? Passará o céu e a terra. É o contexto sobre a última semana de Daniel. É Lucas 21, versos 33 a 37. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. E está falando acerca da volta de Jesus. Porque a vinda de Jesus virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Olha o detalhe. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Olha só, um contexto escatológico. Então vigiem em todo o tempo orando, para que vocês possam estar de pé diante do Filho do Homem. Não é isso que Jesus falou em Lucas 18, na parábola que ele contou lá, da viúva persistente, né? De um dever de orar sempre e não desanimar. E no final da parábola, o que ele fala? Contudo, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Olha aí. Então, se quisermos estar de pé diante do Filho do Homem, devemos orar em todo tempo, vigiando. Olha as conexões. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele continua aqui no final, verso 37 de Lucas 21, num contexto escatológico. Ele dava o exemplo. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava num monte chamado das Oliveiras. Então, de dia, o Senhor ensinava, e à noite, como de costume, ele ficava no monte chamado das Oliveiras, orando. Interessante, queridos. Ainda Lucas capítulo 22,
versos 39 a 46. E saindo foi, olha o detalhe, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Olha aí, queridos. Pondo-se de joelhos, orava. E dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, no ambiente de oração, Jesus se entregava à vontade do Pai. Uma das características da igreja apóstata do fim é que ela será amante de si mesma, por falta de oração, queridos. Porque quando nós temos uma vida dedicada de oração, nós nos entregamos à vontade de Deus e não à nossa. Então não seremos amantes de nós mesmos, nós seremos amantes de Deus. Interessante, né? Então Jesus, ele se entregou à vontade do Pai. Ele estava querendo desistir, mas ele não desistiu, porque ele orava e se entregou à vontade de Deus. Aí ele continua: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com Daniel, capítulo 10. Quando ele estava orando, um anjo apareceu para ele. E ali, a palavra que ele ouviu foi fortalecido. Olha só que interessante. Então, continuando. E posto em agonia, Jesus orava mais ainda intensamente. Olha só que interessante. Então, se estivermos passando por pressões terríveis, tribulações, angústias, a ponto de nós querermos desistir, abrir mão de tudo, qual é o segredo? Qual é a orientação que nós temos? Qual é o exemplo que nós temos que seguir? Orar ainda mais intensamente. Então, se estivermos passando por problemas que está acima da nossa força, queridos, que estamos quase desistindo, não aguentamos mais, devemos orar ainda mais intensamente. Foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou aqui. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Em Mateus 26, Jesus achou-os dormindo e ele falou: vocês não conseguem orar comigo nem por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Por não terem vigiado em oração, todos eles foram tentados. E na ocasião de Jesus ter sido preso, todos eles foram dispersos, porque não estavam vigiando em oração. Então, se quisermos vencer as tentações, queridos, e estarmos de pé até o dia da volta de Jesus, que nós possamos vigiar em todo o tempo, orando. Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, ou seja, sozinho, no secreto. E chegada já a tarde, estava ali, só, orando. E logo na sequência, nós lemos dentro do contexto, Jesus foi visto andando por cima do mar. Olha aí, queridos. Mas antes dele andar sobre o mar, ele estava orando. Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Meus irmãos, quantos exemplos! Foi apenas alguns, tem muito mais. Está vendo o segredo do sucesso do ministério de Jesus? Interessante, Jesus, um homem perfeito, não conheceu o pecado, nunca pecou, cheio do Espírito. Precisava se dedicar na oração para poder executar o seu chamado com louvor. Precisou se dedicar uma vida de oração para não cair em tentação. Se Jesus, que é Jesus, ele teve que se dedicar para poder ter todo esse sucesso, que dirá nós?
Então, muito mais nós precisamos ter essa vida de oração. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele nos orienta a orarmos sem cessar. Amém, queridos? Para finalizarmos o vídeo, vamos ler Efésios capítulo 6, versos 10 e 18, nós conhecemos, que fala sobre a armadura de Deus. Mas tem um detalhe que nós precisamos perceber. Vamos ler? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, se nós não nos revestirmos de toda essa armadura, nós não vamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Lembra que nós lemos aqui no sermão escatológico de Jesus, em Lucas 21, se nós quisermos estar de pé diante de Deus e vencermos no tempo do fim, nós temos que vigiar em oração em todo tempo? Então, para que possais resistir no dia mau, devemos vestir da armadura. Então, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, olha o detalhe. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Olha aí, vigiando. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Perceberam o detalhe? Nós vestimos toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo. Ou seja, se nós não orarmos em todo o tempo, a armadura de Deus será ineficaz. Não a armadura de Deus em si, claro que não, por causa de nós. A armadura de Deus só vai fazer valer na nossa vida, só vai fazer efeito na nossa vida. Só vamos vencer no dia mau, só vamos estar de pé diante de Deus, só vamos vencer as artimanhas de Satanás, se nós orarmos em todo tempo. A armadura de Deus, ela não faz efeito na vida de quem não ora. Queridos, está muito claro aqui. A oração não é uma parte dessa armadura. Olha, vamos ler de novo aqui a armadura. Olha só. Cingir os vossos lombos com a verdade. Vestir a couraça da justiça. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Tomar o escudo da fé. Capacete da salvação. E espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem oração aqui na armadura? Faz parte de um dos acessórios da armadura? Não. Por quê? Porque a oração não é uma arma contra o inimigo, não faz parte de um acessório da armadura de Deus. A oração é a própria guerra. Então, se nós não usarmos a armadura de Deus orando, não adianta. Se usarmos a armadura de Deus sem oração, a armadura não vai fazer sentido na nossa vida. Amém, queridos? Então nós usamos toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, queridos, de fato, uma vida medíocre de oração não vai fazer com que nós tenhamos sucesso no nosso ministério. Nós não vamos cumprir com louvor o nosso chamado. E aí, por isso que nós temos muita inconstância na nossa vida espiritual. Hoje nós estamos bem, amanhã nós estamos mal. Hoje nós estamos dando graças a Deus, amanhã nós estamos murmurando. Aí nós vacilamos nos mesmos erros novamente.
porque não há uma vida constante de oração. Já se deparou errando nos mesmos erros? Foi até redundante, né? Coisas que nós poderíamos ter evitado. Mas por que nós constantemente podemos errar, pecar nos mesmos erros? Porque nós não estamos tendo uma vida constante de oração. Uma vida de oração nos dá capacitação, queridos, para vencermos as tentações. Estou lembrando do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, falando que dava graças a Deus, que orava em línguas mais do que todos os cristãos de Coríntios. E ele dizia, né? Orarei no espírito, ou seja, orarei em línguas, mas também orarei com a mente, no meu idioma normal. Então, o apóstolo Paulo ele tinha uma vida de oração, não somente com o seu linguajar normal, humano, mas também tinha uma vida constante de oração em línguas, que é a linguagem do espírito. A oração do nosso espírito é a oração em línguas, que a nossa mente não participa, fica infrutífera, mas o nosso espírito ora bem. Então ele tinha uma vida de oração no seu idioma e uma vida de oração no idioma celestial. Então, de fato, queridos, se nós quisermos vencer, principalmente no tempo do fim, nós temos que vigiar em todo o tempo, orando. Então, nós podemos ter muitas desculpas. Eu trabalho muito. De fato, a gente pode realmente trabalhar muito, uma fase difícil da nossa vida, mas isso não é desculpa. Nós podemos, pelo menos, umas 2, 3 vezes ao dia, nos trancarmos no banheiro, ficarmos 5 a 10 minutos lá orando. Por que não? Em casa também, acordar 10 minutinhos mais cedo para orar. Por que não? 10 minutos vai fazer diferença na nossa vida? 20 minutos a mais? Mesmo que trabalhemos muito? Não. Então não é desculpa, queridos. Então, esse puxão de orelhas serviu em primeiro lugar para a minha vida, mas eu creio que pode servir para a sua também. Então que possamos atentar para a repreensão do Senhor e sairmos da nossa zona de conforto, queridos. Eu não estou feliz com a minha vida espiritual, não estou. Eu não vejo na prática aquilo que eu tanto prego. Por quê? Sou tão dedicado à palavra, estou sempre estudando a palavra, estou sempre ensinando bem. Mas por que no dia a dia, na prática, a gente não vê a manifestação de Deus? Está faltando uma química aí. Oração. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.